Nessa aula eu vou te mostrar tudo o que você precisa para poder iniciar a sua prestação de serviço de imposto de renda, como você vai aprender, o que que você precisa para poder começar, quais as ferramentas e quais serviços você pode prestar. Então fique atento aí, já pegue caderno, caneta, já vai anotando e já comece a se planejar para prestar serviço de RPF, porque é uma ótima oportunidade para profissional da contabilidade, estudante de contabilidade, profissionais de áreas afins ou apenas aquelas pessoas que queiram aprender a fazer declaração. Então, eu vou te mostrar como funciona cada detalhe, como você pode dominar a declaração de imposto de renda do absoluto zero, do zero mesmo, da parte mais simples até a parte mais avançada da declaração. Então, bora lá para a aula sem mais enrolação, porque eu gosto de ser o mais objetivo possível. Esse aqui é um dado sobre o Imposto de Renda 2022. Por que que ele é interessante? Em 2022, a Receita Federal recebeu 36,3 milhões de declarações de IRPF. Era acima do que a Receita previa. O número esperado era um de 34 milhões de declarações, mais ou menos. Essa questão do imposto de renda, com o passar dos anos, o número está aumentando cada vez mais. Cada vez mais as pessoas estão declarando imposto de renda, então elas precisam de profissionais capazes, profissionais capacitados, que saibam preencher ali todas as particularidades, que saibam como funcionam todas as particularidades do programa para enviar as declarações desses contribuintes aí e fazer com que ele não caia na malha fina, por exemplo, para que ele não tenha problemas com a Receita Federal. Então isso é interessante que você domine essa declaração, é um mercado muito amplo para você poder atender. E uma coisa que nunca vai te faltar é cliente, até porque imposto de renda não é só um serviço que você presta ali nos meses de março até abril. Existem diversos outros que você pode prestar ao longo do ano e eu vou te mostrar um pouco mais à frente aqui na nossa aula também. Continuando aqui, por que que você deve prestar o serviço de imposto de renda? O primeiro quesito é por conta do conhecimento. Você vai aprender, você vai absorver esse conhecimento e isso é algo que ninguém tira de você. O segundo quesito é fonte de renda. Você consegue fazer uma fonte de renda muito boa, complementar no período de declaração, principalmente, e até uma fonte de renda recorrente se você conseguir prestar outros serviços que são relacionados ao IRPF na recorrência ali de janeiro até dezembro também. Isso é totalmente possível. Você vai conseguir uma carteira de clientes. E o que é esse item aqui? Quando você presta serviço de declaração, o cliente que faz declaração com você em um ano, ele vai fazer com você naquele ano e muito provavelmente ele vai fazer nos anos posteriores também. Então você constrói uma carteira. Se você sempre presta um bom serviço, se você é uma pessoa que tem um bom atendimento, aquele cliente sempre vai continuar com você e vai te indicar para novas pessoas. Então você vai construir uma carteira de clientes cada vez mais robusta. Quando eu comecei, eu tinha pouquíssimos clientes. Eu faço imposto de renda há mais ou menos 7 anos. Então eu fui construindo isso daí. Com o decorrer do tempo, eu já tenho uma carteira muito boa de clientes também. Você pode desenvolver outros serviços, assessoria ao profissional liberal e autônomo, produtor rural, dentre outros, e você se torna uma referência. O que é essa questão da referência? As pessoas vão passar a te ver como uma referência nesse quesito de declaração de IRPF. Vão sempre se consultar com você. Você pode cobrar pelas consultas, pelas dúvidas que você tira também, e você se torna referência nessa área. É o desejo de todo profissional ser especialista, se tornar referência em determinado segmento. Imposto de renda tem muita particularidade. Não é tão simples quanto parece. Para quem deseja apenas preencher um programa, é simples. Mas se você quer aprender de verdade para dominar todas as particularidades, todos os detalhes da legislação, se torna complexo porque é muita coisa mesmo. Do que você precisa para poder começar? Basicamente, a vontade de aprender. Então, isso aqui só depende de você e de um computador. Vontade de aprender, quando eu falo, é você correr atrás, fazer um curso, começar a ler, baixar o programa no seu computador, começar a mexer, fazer simulações para que você aprenda
e tenha essa familiaridade com o programa de IRPF. E de um computador, porque você precisa baixar o programa para poder transmitir as informações para a Receita Federal. Ah, professor, mas olha só, existem outras formas de se transmitir a declaração. Pelo celular, por exemplo, pelo aplicativo ou por tablet. Eu prefiro o computador, eu sempre uso o computador, é muito melhor de você ver todas as informações das fichas da declaração e realizar a transmissão. Então, basicamente, você só precisa dessas duas coisas e provavelmente você tem as duas e isso só depende de você. Quem pode prestar serviço de imposto de renda? Como eu falei no início do vídeo, estudante de contabilidade, é só você querer prestar esse serviço, você só precisa aprender, você não precisa ser formado em contabilidade. No caso do estudante, eu sempre recomendo que a pessoa comece o quanto antes e por quê? Prática com a contabilidade. Quando você vai em escritório de contabilidade, as pessoas não te contratam porque você não tem experiência prática. Então, como é que você vai construir experiência? Você vai começar a prestar alguns serviços. Prestando esses serviços, você vai ganhar experiência com atendimento ao cliente, com negociação, com prestação de serviço. Fora que a faculdade não te ensina imposto de renda. Pouquíssimas pessoas ou quase nenhum aprendeu imposto de renda na faculdade, porque a faculdade não ensina a prática. Você aprende apenas a teoria. E a prática é totalmente diferente. Então, quanto antes você tiver contato com coisas práticas ali no dia a dia, melhor também para que você adquira experiência na área. Contador pode prestar esse serviço, não é um serviço exclusivo do contador apenas. Advogados também podem prestar serviços aí de declaração de imposto de renda, porque também lida muito com legislação. Administradores, técnicos em contabilidade, pessoas de áreas relacionadas ou simplesmente alguém que queira aprender a fazer a sua própria declaração. Ah, então você quer aprender a fazer sua própria declaração ou da sua família, você pode aprender a fazer imposto de renda e enviar a declaração de todo mundo. Tem pessoas que elas não confiam em entregar os seus dados pessoais para outra pessoa e ela mesma prefere fazer a declaração. Se você é assim, não tem problema nenhum nisso. É um direito seu querer manter o seu sigilo ali entre você com a sua família, então você pode fazer a sua declaração. Mas basicamente não tem nenhuma restrição. Você não precisa ser contador formado, você não precisa ser advogado formado ou algo do tipo para prestar declaração. Basta você querer aprender e querer ganhar dinheiro com declaração também e aprender como funciona todo esse processo. Um cliente de imposto de renda ele vai te procurar sempre por dois motivos. Ou a declaração é muito complexa. No caso da declaração complexa, ele vai te procurar porque ele não sabe realizar o preenchimento e todas as particularidades da declaração. E é aí que você entra, você vai prestar essa assessoria, vai prestar esse serviço. Insegurança ao preencher a declaração, mesmo que simples. Esse aqui é um outro tipo de cliente. Aquele cliente que se sente inseguro em preencher a declaração, que tem só um informe, pouquíssimos bens. Mesmo que a declaração seja simples, ele vai te procurar porque ele não sabe realizar o preenchimento. Então você pode ganhar na declaração complexa e na declaração simples. Lógico que numa declaração simples você não vai cobrar o mesmo em que uma declaração complexa. Então cabe a você identificar cada situação, o que é uma declaração simples, o que é uma declaração complexa, por quê? Você vai levar isso em consideração para o tempo de prestação de serviço que você vai levar para cada declaração e o valor de honorário que você vai cobrar em cada declaração também. Isso vai direcionar essa situação de tempo e de honorário. Então, quanto que você vai cobrar? Assim como eu falei, numa declaração simples, você não vai cobrar o mesmo que em uma declaração complexa. Então, tem gente que está iniciando, cobra o valor mínimo aí de R$100, R$150, R$120. Numa declaração super simples, então você pode iniciar por essas também, até que você adquira a prática, vá crescendo e vai pegando declarações mais complexas. Continuando aqui, o que é uma declaração complexa? O que eu considero como declaração complexa? Ganho de capital, mercado financeiro, que tem muita compra e venda de bens, tem diversos dependentes que você tem que lançar, tanto a renda quanto os bens dos dependentes, variadas fontes de renda que a pessoa possui, diversas despesas dedutíveis, além de produção rural. Então isso é uma declaração mais complexa porque ela envolve diversas fichas da declaração e envolve diversos quesitos também. E o que é uma declaração simples? No meu julgamento,
Como eu analiso aqui, é a declaração com a única fonte de renda, uma ou duas no máximo, não tem dependente, tem pouquíssimos bens e pouca ou nenhuma despesa. Então eu divido as declarações dessas duas formas e eu levo isso em consideração no momento de realizar aqui a precificação das minhas declarações de imposto de renda. E como é que você vai se planejar para poder começar a prestar esse serviço? Cara, primeira coisa, aprenda sobre o assunto. Estude sobre o tema, busque ter contato com a prática do programa. Como eu falei, baixe o programa, comece a fazer simulação. Isso te ajuda a entender como é que funciona o cálculo e como é que funciona cada situação do programa e você com certeza vai se desenvolver muito bem. Verifique também as possíveis mudanças na legislação. A partir do momento em que você começa a prestar o serviço de imposto de renda, você tem que ficar atento às mudanças na legislação. Por exemplo, pensão alimentícia antes era tributado, agora a pensão alimentícia passou a ser um rendimento isento. Então, quem pagou pensão alimentícia aí nos anos anteriores, quem pagou imposto sobre a pensão alimentícia que recebia, agora pode solicitar a restituição, o reembolso dos valores que foram pagos indevidamente, se ela tiver pago o imposto no período, lógico, né? Então, tem essa particularidade interessante que você fique atento. Para quê? Se o seu cliente recebia pensão alimentícia e pagava imposto, aí que você entra, vai retificar a declaração dele e vai solicitar um reembolso dos valores que ele pagou. Já consegue saber quais são os clientes que recebem quando você tem uma carteira, você já consegue identificar, já pensa naqueles clientes e aí você já oferece esse serviço também e é um benefício para o seu cliente caso ele se enquadre nesta questão aí. Mas o interessante é que você sempre fique atento a essas mudanças da legislação e que você analise também se houve mudança de um ano para o outro. Todos os anos a Receita vai disponibilizar uma instrução normativa com as regras de obrigatoriedade e o que tem de particularidade, de novidade no programa. Então é interessante que você sempre acompanhe e fique atento a essa situação. Faça um trabalho de prospecção de clientes. Se você vai prestar serviço de imposto de renda, fale para as pessoas que você presta esse serviço, não fique calado. Os clientes não vão cair do céu se você não divulgar o seu serviço e não tenha vergonha. Cara, se você tiver vergonha de divulgar o seu serviço de IRPF, você não vai captar cliente. Então você precisa falar para as pessoas, fale no WhatsApp, poste no status, comece a produzir conteúdo em rede social. Professor, mas eu tenho vergonha de aparecer. Mas você tem que começar devagarzinho. Se você for no meu Instagram, @diegos.braga, se você olhar o primeiro vídeo que eu postei, no período de imposto de renda também, eu nunca fiz questão de apagar, para que as pessoas realmente pudessem ver a minha evolução durante todo esse período. Eu gravei um vídeo aí de, acho que 4, 5 minutos, gravei o vídeo 30 vezes e a 30ª vez que eu gravei ainda ficou ruim. E foi o que eu postei. Mas de lá para cá eu fui melhorando e evoluindo com o tempo. Então você pode ver esse vídeo, pode ir no meu Instagram e ver o primeiro vídeo que eu postei que você vai ver como que a evolução foi grande nesse período. Mas por quê? Fui produzindo conteúdo de forma constante, fui postando o vídeo também de forma constante para que eu pudesse sempre melhorar e agregar mais coisas também a vocês, aos meus clientes, que eu pudesse levar informação, porque isso me proporcionou captar mais clientes. Então o digital te proporciona isso também. Você capta cliente de diversos lugares, de diversas cidades do Brasil e não apenas da sua cidade. Então eu começo a prospectar. Então fale para as pessoas que você presta esse serviço, divulgue no status do WhatsApp, peça para seus amigos te indicarem. Não é possível que você não consiga prestar nem 10 serviços de imposto, nem 10 declarações de imposto de renda. Então, assim, cara, 10 declarações no período de RPF, março e abril, é muito tranquilo de você fazer e você vai ver que você consegue fazer uma grana extra. Pensa comigo aqui, 10 declarações, R$ 150 cada declaração. Você vai ter R$ 1.500 para 10 declarações simples. Professor, mas na minha cidade a gente cobra 100. 10 declarações vezes R$ 100, R$ 1.000. Ainda é uma grana muito boa. Então não tem o porquê você não aprender a fazer a declaração de imposto de renda. Após conseguir clientes, converse com o cliente, entenda o que ele faz e verifique se as atividades que ele desenvolve vão exigir o preenchimento de algum programa complementar. Programa complementar são os programas de carne-leão,
que é necessário para o profissional autônomo ou liberal, caso tenha rendimento mensal acima de R$ 1.903,98 recebido de outras pessoas físicas ou de fontes do exterior. A atividade rural, no caso de produtor rural, que ele vai ter também que realizar ali a escrituração do livro caixa. E o ganho de capital é quando a pessoa realiza a venda de bens móveis ou imóveis e teve ganho na operação. Então também tem que realizar o preenchimento dos programas. Se a pessoa não realizou o preenchimento do programa, você vai falar para ela o que é necessário e você vai cobrar para fazer esse serviço também junto da declaração, porque é algo complementar, é uma obrigação complementar também. E quais são os serviços de imposto de renda que você pode prestar? O primeiro é a própria declaração anual de imposto de renda. Declaração anual de imposto de renda, ela é sempre nos períodos aí de março até abril de cada ano. Ah, professor, mas em 2022 foi até maio, mas foi por conta da pandemia que teve essa situação. 2021 foi até junho, mas também por conta da pandemia. Em 2023, provavelmente aí o período de envio vai ser de março até abril, mas vamos ver como é que vai ser, porque sempre pode haver alguma mudança e extensão de prazo também nesse quesito. Então você pode prestar o serviço de declaração anual de imposto de renda nos meses de março a abril. Carnê-Leão é um outro serviço que você pode prestar. Fora que o Carnê-Leão é um serviço mensal. Então o profissional liberal e autônomo, assim como eu falei anteriormente, que recebe acima de 1.903,98 de outras pessoas físicas ou de fontes do exterior, precisa realizar o preenchimento do Carnê-Leão todos os meses. No Carnê-Leão ele vai informar as receitas decorrentes da atividade profissional, as despesas e vai fazer a apuração do imposto ali, para ver se ele vai ter imposto de renda a pagar ou não. Se ele tem imposto de renda a pagar, deve pagar o imposto até o último dia útil do mês subsequente. A apuração de ganho de capital, quando a pessoa vende um imóvel, vende um veículo, vende algum bem móvel, por exemplo, um bem intangível, dependendo do que seja, ela precisa realizar o recolhimento de ganho de capital numa operação. Exemplo, eu tenho duas casas, eu vendi uma dessas casas por R$ 1 milhão. Essa outra casa, essa casa que eu vendi, eu tinha comprado por 100 mil. Se eu comprei por 100 mil e vendi por 1 milhão, eu tive 900 mil de ganho. Esses 900 mil, eles são tributados. Por quê? Porque eu tive um ganho na operação. E nesse ganho, eu pagaria aí 15% de imposto em cima desse valor dos 900 mil, que foi o meu lucro. Logicamente que quanto maior o seu lucro, maior vai ser o seu imposto também. O ganho de capital ele segue uma tabela progressiva. Então, quanto maior o seu ganho, mais você paga de imposto também. A assessoria ao produtor rural, a questão do preenchimento do livro caixa, dentre outras coisas. Então, o produtor rural precisa de alguém para fazer a escrituração do livro caixa dele, receitas, despesas da atividade rural, emissão de nota, questão também do planejamento tributário da pessoa física. Segura essa venda agora? Não seguro? Deixo para vender ano que vem? Não deixo para vender? Quanto que eu vou pagar de imposto? Eu posso antecipar a despesa? Eu não posso antecipar a despesa? Então, é necessário também fazer o planejamento do produtor, além da obrigação do livro caixa. Operações em bolsa, a pessoa que opera em bolsa tem que fazer mensalmente aí a questão da apuração para ver se ela teve lucro, prejuízo, se teve lucro tributável, tem que pagar o imposto também até o último dia útil do mês subsequente. Fora que, para lançar a renda variável na declaração, tem que fazer a apuração e depois transportar tudo isso lá para a ficha da declaração de IRPF, certo? E a regularização de pendências também, que é muito comum, é quando a pessoa te procura para regularizar alguma coisa da declaração de imposto de renda. Como é que funciona aqui então essa questão da regularização de pendências? A pessoa deixou de enviar a declaração no prazo, CPF ficou pendente, omisso de declaração, CPF lá fica com a pendênciazinha, com restrição na Receita Federal, e a pessoa vai te procurar para poder transmitir a declaração e regularizar a situação para ela. Enviou a declaração, enviou errado, omitiu alguma renda. A Receita vai acusar a pendência e a pessoa vai te procurar para retificar a declaração e corrigir essa situação. A situação que eu falei, questão da pensão alimentícia. Ah, eu recebi a pensão, eu paguei um valor de imposto que eu não deveria e agora que é isento e eu posso retroagir os últimos 5 anos, eu quero solicitar o reembolso desse valor que eu paguei indevidamente. Você pode fazer isso também sem problema nenhum. Então, para você começar a prestar serviço de imposto de renda, você não precisa de muito.
Conhecimento, vontade de aprender e um computador para prestar esse serviço e atender diversos clientes nesse período de declaração, além de outros serviços que eu acabei de mostrar para vocês, que vocês podem prestar durante o ano. Então, se você quiser aprender mais sobre imposto de renda, prestar todos esses serviços que eu citei, carnê-leão, ganho de capital, atividade rural aí, como é que funciona a questão do preenchimento, como é que você preenche a questão das operações em bolsa, eu quero te convidar a conhecer a comunidade de RPF, um curso 100% prático de imposto de renda, totalmente atualizado. Você vai ter aí a comunidade exclusiva de alunos para poder tirar as suas dúvidas, fazer networking também com todos os alunos e tirar suas dúvidas diretamente comigo, o professor do curso. Todas as aulas sou eu quem ministra. Então no curso você vai aprender tudo do zero, do básico até ao avançado, para que você sinta a confiança e a segurança necessária para fazer qualquer tipo de declaração. Se não conseguir fazer, a gente vai sempre tirar as dúvidas ali para te dar o direcionamento e para te orientar da melhor forma possível. E na comunidade de RPF, além do grupo exclusivo de alunos, além de todo o conteúdo que você tem é super bem explicadinho, tem modelos de contrato, de prestação de serviço, modelo de protocolo, termo de autorização, para que você pegue a autorização do seu cliente aí no momento de transmitir a declaração, para que você se resguarde e que isso não te gere problema lá na frente, em caso de algum erro na declaração, em caso de alguma omissão de rendimento por parte da pessoa que te contratou, para poder prestar esse serviço. Então eu explico detalhadamente como funciona cada coisa. Eu passo em todas as fichas do programa, te mostro a questão teórica e te mostro também na prática como realizar o preenchimento, a apuração, cálculo do imposto. Você vai aprender mercado financeiro, atividade rural e tudo mais para se tornar um verdadeiro expert na declaração. Além disso, eu falei sobre a questão de você divulgar seus serviços nas redes sociais. E você tem um pack de artes totalmente incluso no curso também, para que você comece a prospectar seus serviços nas redes sociais, produzir conteúdo de imposto de renda já nesse período de declaração, para que as pessoas saibam que você presta esse serviço. Então, o pack de artes ali tem 30 artes para você postar uma por dia, então você já pode começar a divulgar o serviço, já está tudo pronto. Você só vai pegar a imagem, baixar e postar no seu Instagram, no seu Facebook, onde você preferir, beleza? Então, para fazer parte da comunidade é muito simples. É só você clicar no link que eu deixei aqui embaixo, no botão que está aqui embaixo do vídeo, no link que está aqui embaixo do vídeo e se matricular. Não perca tempo, não dê bobeira, você ainda pode faturar muito com declaração de imposto de renda em 2023 e eu te espero na comunidade para estudar comigo e te tornar um verdadeiro expert em imposto de renda.